Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. Sou Liliane, sou espírita e estou aqui para fazer companhia para você para o estudo de uma obra tão importante quanto o Livro dos Espíritos. Afinal de contas, é um livro onde resume, sintetiza, origina, dá base, fundamentação para a doutrina espírita. Ah, mas eu sou espírita e não quero estudar o Livro dos Espíritos. Então esquece. Você pode dizer que você acredita em reencarnação, que você acredita em vida após a morte, piriri, pororó, tudo bem. Mas não diga que você é espírita se você não estudou o Livro dos Espíritos. E não estou dizendo nem ler, estou dizendo estudar. Você está achando, né, que é espírita porque você se simpatiza, mas para você, né, ninguém vai dizer que é biólogo se não estudar biologia. Você precisa estudar e entender. Então vamos ao estudo. Nós estamos na introdução, item 3, a segunda parte. Poxa, mas introdução, pula essa chatice e vamos para frente. Não. Kardec vai dar informação muito importante sobre o espiritismo já na introdução. Pensa bem, ele é um professor. A vida dele, a vida inteira dele foi dedicada ao ensino. Então ele não ia começar, faz de qualquer jeito, vai do jeito que vai. Não, ele começa do começo, fundamentando, direcionando o aprendizado. Então nós vamos na segunda parte do item 3. Na primeira parte, ele estava dizendo da história, como é que começaram as mesas girantes, né? Ah, eu não assisti o vídeo. Tudo bem, segue daqui. Mas eu queria assistir. Tá o link aqui em cima, faz uma pausa, vai lá no meu canal, faz a sua inscrição, me ajuda aí, faz a inscrição, curta, compartilhe, deixe sua dúvida. Ah, eu não gostei de tal coisa, tá? Ah, eu gostei, mas eu fiquei com dúvida. Vamos tentar ajudar, a gente está aqui para fazer junto, vamos tentar pelo menos. Então ele descreve como é que aconteceu o fenômeno das mesas girantes. Até aí, como se vê, tudo podia ocorrer no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. E o Kardec, muito equilibrado, disse assim, olha, de repente, né, vocês estão achando que uma mesa bater, responder, é da parte da física. Será que é? Sem sair desse círculo de ideias, havia matéria para estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios. A mesa respondendo? Que estranho. Vamos estudar. Como é que uma mesa responde? A minha não responde, ela é burra? Qual o problema dela? O que essa mesa em especial responde? Vamos estudar. Por que isso não aconteceu? Então, por que não se puseram a estudar? É lamentável dizer, mas isso se prende à causa que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Por se tratar de um objeto comum, no caso, a mesa, que serviu de base às primeiras experiências, provocou a estranheza e a indiferença dos sábios. Ai, mas você foi estudar uma mesa. Se fosse um trono de um rei, o trono do rei está respondendo. Vou estudar. Mesa, né? Isso aí é bobagem. Ideia de Jerico, né? Kardec comenta que influência, muitas vezes, não tem uma palavra sobre as coisas mais sérias, sem considerar que o movimento poderia ser dado a um outro objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque esse era o objeto mais cômodo e ao redor de uma mesa as pessoas se sentam com mais naturalidade do que ao redor de qualquer outro móvel. Pensa bem se alguém vai se sentar ao redor de um guarda-roupa, fazer pergunta para o guarda-roupa responder. Não. Aí as pessoas viram uma coisa simplesinha. Uma mesa. Não vou estudar porque isso não é digno da minha atenção. Que presunção, né? Portanto, os homens de inteligência superior são, algumas vezes, tão pretensiosos que não seria nada impossível considerar que inteligências de elite tenham acreditado que se rebaixariam caso se ocupassem daquilo
que foi convencionado chamar de dança das mesas. Você, a dança dos tronos, né? Ia ser chique, um trono de rei, de príncipe, sei lá. Mas simplesmente uma mesa se mexendo, isso é bobagem, não vou estudar. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani, foi quem inventou a pilha, depois vocês procuram no Google, ou tivesse sido por homens comuns e ficasse conhecido por um nome simples, ainda estaria rebaixado ao mesmo plano da varinha mágica. Qual é, de fato, o sábio que não teria julgado uma indignidade se preocupar da dança das rãs? Isso não interessa, mas é a descoberta da pilha. Dá um Google aí e procura. Entretanto, alguns sábios, bastante modestos por admitir que a natureza poderia muito bem não lhes ter dito sua última palavra, quiseram ver para tranquilizar as suas consciências. Então eles falaram, vai que tem alguma coisa atrás disso. Vou ver, vou estudar. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à expectativa que tinham. E como o fato não se produziu conforme a sua vontade e segundo o seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Vamos aqui colocar uma observação em defesa desses cientistas. Na ciência, quando eu quero demonstrar qualquer coisa, um experimento que ele é verdadeiro, eu reproduzo ele nas mesmas condições em que ele se manifestou, 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes, dá certo, tem razão. Esse fenômeno é realmente, né, interessante. Mas alguém descreve, né? Isso é muito comum em medicina. Descoberto tal medicamento que faz mágica, né? Faz o tempo andar para trás. O cara descreve todas as condições do experimento. Eu vou lá, não reproduzo. Epa, tento de novo, não dá certo. Mais uma vez, aí começa-se a investigar e se vê que o experimento era falso. Não ia ser a primeira vez, isso já aconteceu muitas vezes. Mas o que aconteceu? Nesse caso em especial, as condições sob as quais o experimento deveria ser desenvolvida não eram de todo conhecidas. Não. Ninguém tinha percebido que por trás de uma mesa que dançava, que pulava, que dizia com quantos anos você ia se casar, quantos filhos você ia ter, né? Isso era importante na época. Hoje em dia qual é o número da Mega Sena, o que a inteligência artificial vai resolver. Então não se sabia a necessidade de um elemento essencial. Que elemento é esse? O médium. Ninguém sabia que sem ele o fenômeno não acontecia. Então fazia uma vez, dava certo, beleza. Fazia outro, nada. A mesa lá dura, morta, esticada, não se mexia. Isso é mentira. Então alguém está inventando, alguém está mexendo essa mesa. Mas não é que simplesmente não se tinha conhecimento de todos os fenômenos implicados para que a mesa se mexesse. Mas eles não sabiam disso naquela época. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre correspondeu à expectativa que tinham, e como o fato não se produziu conforme a sua vontade e segundo o seu modo de experimentação, concluíram pela negativa. Apesar do que decretaram, as mesas continuaram a girar e podemos dizer, como Galileu, todavia elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal modo que hoje tem direito à cidadania e que não se trata senão de achar-lhes uma explicação racional. A mesa continua falando, né? Não tenho nem aí para você que está dizendo que não pode. Pode sim, eu vou continuar me mexendo. Pode-se deduzir algo contra a realidade de um fenômeno pelo fato de ele não se produzir de um modo sempre idêntico, atendendo à vontade e às exigências do observador?
Eu não sei por que acontece eclipse, portanto, é eclipse do Sol. Pela Terra não pode acontecer. Eu decretei. Liliane I decretou. Capaz. Acaso não estão os fenômenos da eletricidade e da química também subordinados a certas condições? Deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também tenha suas condições para se realizar e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se em seu próprio ponto de vista, pretende fazer com que ele se realize conforme o seu capricho, ou submetê-los às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis. Kardec está dizendo, pera lá, gente, vocês estão vendo uma coisa nova e vocês querem que essa coisa nova se adeque às leis que vocês já conhecem. Vocês pensaram na possibilidade de precisar de novas leis para explicar o que está acontecendo aqui? Pensaram nisso? Portanto, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo só pode ser fruto de uma observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Mas algumas pessoas alegam que muitas vezes há fraudes evidentes. Em primeiro lugar, devemos perguntar se estão bem certas disso e se não tomaram por fraudes os efeitos que não conseguiram entender, como um camponês que confundiu um sábio professor de física realizando experiências como um mágico habilidoso. Porque eu não conheço, eu não posso desqualificar e dizer que não existe e que estão mistificando. Mas, mesmo supondo que a fraude pudesse acontecer algumas vezes, seria razão para negar o fato? Então, porque tem falsos médicos que se apresentam como médicos, trabalham, etc. e tal, depois é descoberto que ele não é médico, aí eu deduzo que o médico não existe? Não, simplesmente houve fraude, ponto. Deve-se negar a física porque há ilusionistas e mágicos que dão a si mesmo o título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que podiam ter em enganar. Seria então um gracejo? Admite-se que uma pessoa possa se divertir por um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão cansativa para o mistificador quanto para o mistificado. Mesma coisa, você conta uma piada, ninguém acha graça, conta. Chega uma hora que você para de contar porque ninguém está achando engraçado. De resto, uma mistificação que se propaga de um lado a outro do mundo e entre pessoas mais sérias, mais veneráveis e mais esclarecidas, haveria algo tão extraordinário quanto o próprio fenômeno. Então, como lá? Não tinha inteligência artificial, não tinha rede social, o negócio espalhando, né, de um lado a outro do mundo. O que estava fazendo isso acontecer? Já era para chamar a atenção. Então, Kardec, muito ponderado, ele não diz assim, eu sou o máximo, o detentor da verdade, portanto, o que eu falo é lei, eu estou dizendo que essa mesa está se mexendo porque existe um espírito que está fazendo com que, através de um médium, ela se mexa. Não, e vai investigar, vai estudar, vai aprender. Ele era humilde, ele não dizia assim, eu sei de tudo. Aliás, a primeira condição para quem quer aprender é saber que não sabe. Se você acha que sabe tudo, desculpa, mas você não vai aprender mais nada. Ficou curioso? Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a gente vai continuar essa introdução que é muito interessante. Obrigada.